Você já parou para pensar que o maior nome do cristianismo, depois de Jesus, começou sua jornada como inimigo da fé? Sim, eu estou falando de Paulo, o mesmo que escreveu cartas que hoje moldam nossa forma de viver. Em Atos 9, ele aparece como Saulo, um homem perigoso, decidido a acabar com os seguidores de Jesus. Mas no caminho para Damasco, ele é surpreendido por uma luz, cai no chão, ouve a voz de Jesus e tudo muda. Aquele que antes caçava cristãos, agora seria enviado para anunciar o evangelho. Loucura? Não. Graça. E é sobre isso que esse vídeo vai te mostrar. Como um passado sujo não impede um futuro limpo. Como Deus olha para onde ninguém vê e escreve histórias que o mundo não aprovaria, mas o céu aplaude. Se você sente que errou demais, que não serve para nada ou que ninguém acredita em você, esse conteúdo foi feito para te lembrar que o mesmo Jesus que encontrou Paulo no caminho pode te encontrar aí onde você está agora. Se isso já tocou algo aí dentro, aproveita e se inscreve no canal agora. Aqui você vai aprender a enxergar sua vida pela lente da graça e do propósito. Nos tempos do Novo Testamento, o nome Saulo causava calafrios em qualquer seguidor de Jesus. Ele era um fariseu respeitado, educado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei judaica. Com cidadania romana e zelo religioso extremo, Saulo não era apenas alguém que discordava dos cristãos. Ele os perseguia com fúria, respirava ameaças, arrastava homens e mulheres para prisões. Aos olhos da sociedade, ele era promissor. Aos olhos de Deus, ele era transformável. É isso que poucos entendem nas histórias bíblicas. Deus nunca se prende ao currículo do ontem. Enquanto o povo tem memória longa para erro, Deus tem visão longa para propósito. Paulo, como passou a ser chamado, é a prova de que o céu não descarta ninguém. Se hoje alguém se sente longe demais por causa do passado, vale lembrar, Saulo estava literalmente indo prender cristãos quando Jesus o interrompeu. A oração não precisa ser perfeita, só precisa ser real. Quando o céu decide intervir, não há estrada de Damasco que fique igual. Paulo teve sua jornada interrompida por uma luz que o cegou, mas, ironicamente, foi ali que ele começou a enxergar de verdade. Jesus não apenas chamou seu nome, ele revelou quem Saulo era e quem poderia se tornar. Isso é o que a Bíblia faz com a gente. Nos tira do piloto automático e nos confronta com uma nova identidade. Muita gente carrega o passado como se fosse uma sentença perpétua. Mas Deus não vê como os homens veem. Enquanto os outros enxergavam um perseguidor, Jesus via um futuro missionário, pregador, plantador de igrejas. É como olhar para uma pedra bruta e já visualizar a escultura pronta. Quando Deus te chama, Ele não está interessado apenas no que você fez, Ele está focado no que você vai fazer. E mesmo com todo o seu passado de opressão, foi esse mesmo homem que depois escreveu grande parte do Novo Testamento. Paulo se tornou uma voz essencial para o cristianismo, ensinando sobre graça, fé e a força da oração. E olha que ironia, ele que antes usava a lei como arma, agora usava as palavras para libertar. Deus usou justamente aquele que mais resistia à mensagem para ser um dos seus maiores propagadores. Talvez você esteja aí pensando, mas a minha história é outra, meu erro é imperdoável. E se eu te disser que é exatamente aí que Deus gosta de trabalhar? Ele se especializa em recomeços que o mundo não aprova. Um bom passo para começar pode ser meditar em Atos 9, anotando o que mais te confronta. Essa prática ajuda a reescrever sua forma de se enxergar, à luz do que a Bíblia diz, não do que o mundo cobra. E para quem se sente preso pela opinião dos outros, lembre-se, Paulo foi desacreditado por muita gente, e ainda assim, ele prosseguiu. O segredo? Ele entendeu que sua missão não dependia da aprovação alheia. Uma dica prática: escreva uma oração hoje, dizendo a Deus que você entrega o seu passado e pede olhos novos para o futuro. Isso já muda tudo, de verdade. Porque quando você aceita o olhar de Jesus sobre a sua história, tudo ganha outra cor. O Saulo que saiu de Jerusalém não foi o mesmo que chegou em Damasco. E quem sabe, no meio da sua própria caminhada, você também esteja prestes a viver um encontro que transforma.
Saulo estava no auge do seu plano, cartas na mão, autoridade concedida e a missão de prender quem seguia Jesus. No entanto, no meio do caminho, algo inesperado acontece. Uma luz intensa o cerca e ele cai. Essa cena parece saída de um filme, mas foi real e mudou o curso da história. O perseguidor encontrou aquele que ele perseguia e, a partir dali, nada mais foi como antes. O encontro verdadeiro com Jesus não te entrega uma nova religião, te dá uma nova identidade. Ele não veio só te melhorar, ele veio te redefinir. A Bíblia está cheia de personagens bíblicos que foram transformados de dentro para fora, e Paulo é um dos maiores exemplos. O homem que respirava ódio passou a viver para espalhar amor e verdade. Isso não é motivação barata, é evangelho puro. Note que Jesus chama Saulo pelo nome. Ele não grita, pecador, nem o humilha em público. Ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Com voz pessoal, direta, íntima, porque Jesus não expõe para destruir, ele confronta para restaurar. Se você já sentiu esse tipo de confronto interior, provavelmente está mais perto da transformação do que imagina. Às vezes a gente pensa que Jesus vai nos encontrar na igreja, na conferência ou durante a leitura da Bíblia, mas ele pode nos encontrar no meio do caos, no meio da pressa ou até em uma estrada comum do dia a dia. Isso muda tudo. Ele vai até onde você está, mesmo que seja um lugar escuro. Oração sincera é convite direto à presença dele, não importa o endereço. Já reparou que depois do encontro com Jesus, Paulo fica cego? Isso não é coincidência. Aquilo foi mais que físico, foi simbólico. Jesus estava dizendo, é hora de parar de ver com os olhos do sistema e começar a enxergar com os olhos do céu. A vida muda quando a gente entende que fé não é sobre enxergar tudo, mas sobre confiar mesmo no escuro. O mundo ensina que para ser alguém, você precisa conquistar, provar, fazer. Jesus, por outro lado, começa dizendo, eu sou. E quando você encontra quem ele é, você descobre quem você é. Aquele encontro revelou a Paulo que sua missão não era mais controlar, mas servir. E isso acontece conosco também. A partir do momento em que a gente encontra Jesus, a pergunta muda de o que eu quero para o que ele quer de mim. Um exemplo prático disso? Muita gente vive no automático. Acorda, trabalha, paga contas, repete. Mas depois de um encontro com Jesus, até as atividades mais comuns ganham propósito. O trabalho deixa de ser só fonte de renda e vira campo de missão. A família deixa de ser obrigação e vira ministério. Até as dores passam a carregar mensagens. E o mais poderoso é que Jesus não pediu que Paulo mudasse antes de encontrá-lo. Ele o encontrou primeiro e depois o transformou. Isso revela algo sobre o coração de Deus. Ele chega antes da mudança, e a mudança vem como consequência da presença. Agora me diz, se um único encontro com Jesus virou a vida de Paulo do avesso, o que será que pode acontecer quando a gente diz sim para esse mesmo Jesus? Deus não apenas para a tempestade, ele redireciona a bússola. Quando Paulo foi escolhido como instrumento nas mãos de Deus, isso não foi um prêmio, foi uma missão. A Bíblia diz claramente, este é para mim um instrumento escolhido. Deus olhou para aquele passado turbulento e disse, é aí que vou construir o novo. E cá entre nós, ninguém melhor para falar de graça do que quem precisou dela. O propósito de Deus não é genérico, ele não pega uma receita pronta e aplica em todo mundo. Ele é autor de histórias únicas e cada personagem bíblico tem uma missão singular. Com Paulo, o chamado era ir até os gentios, reis e filhos de Israel. Nada mal para quem, até ontem, só sabia usar a lei como argumento de opressão. A oração de Paulo mudou de, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Já parou para pensar que aquilo que mais te envergonha pode ser exatamente o palco da sua missão? Deus não desperdiça a dor. O passado de perseguição de Paulo virou ponte para alcançar os que também resistiam à fé. Ele falava com propriedade, ele sabia como os corações duros pensavam, e isso tornou sua pregação mais precisa, mais intensa, mais relevante.
Se hoje você sente que não tem um chamado ou que não serve para algo grandioso, lembre-se, Paulo também não sabia, mas o chamado veio. E sabe o que ele fez? Disse sim. Propósito não é um mapa completo, é um passo de cada vez. Pode começar simples, servir na igreja, estudar mais a Bíblia, fazer parte de um pequeno grupo. É assim que o novo vai sendo revelado. Tem muita gente que ainda acha que para ser usado por Deus é preciso ser perfeito, mas os personagens bíblicos mostram o contrário. Moisés era gago, Davi cometeu adultério, Pedro negou Jesus e ainda assim foram gigantes da fé. Paulo, o ex-perseguidor, virou mestre da graça. Deus usa vasos trincados porque é por essas rachaduras que a luz dele brilha. A experiência de Paulo mostra que Deus não apenas perdoa, ele comissiona. É como se dissesse, você caiu, mas agora levanta que tem missão. E isso muda tudo, porque o perdão cura, mas o propósito te impulsiona. Uma vida com Deus não para no arrependimento, ela floresce na direção. É por isso que oração e propósito andam juntos, um alimenta o outro. Um exercício interessante é olhar para o seu passado e perguntar, de que forma isso pode ser útil hoje? Não é para viver preso a ele, mas para usá-lo como ferramenta. Fez parte de um relacionamento abusivo? Pode ajudar outros a se libertarem. Foi viciado? Pode ser ponte para a libertação de muitos. O propósito de Deus nunca ignora a sua história. Ele redime cada parte. Então, quando a ficha caiu para Paulo, ele entendeu. Minha vida não é mais sobre mim, é sobre o que Deus quer fazer através de mim. E essa virada de chave é profunda. Porque quando o propósito entra, a vida muda de cor, de ritmo, de peso. E talvez ao entender isso, você comece a perceber que até os erros do passado já estavam sendo moldados por Deus para algo muito maior. As pessoas olhavam para Paulo e não conseguiam entender. Não é esse o que perseguia os que invocam o nome de Jesus? Diziam. Era difícil aceitar que alguém tão radical pudesse ter mudado tanto. Mas o que eles não sabiam é que Deus não apenas perdoa, ele recicla. E os erros de ontem, nas mãos certas, viram ferramentas poderosas de hoje. Paulo conhecia a oposição como ninguém. Ele sabia os argumentos, as estratégias, os medos. Por quê? Porque ele já esteve do outro lado. Isso o tornava um comunicador afiado, alguém que sabia como falar com quem resistia à fé. As histórias bíblicas são assim, mostram que Deus transforma falhas em plataformas. E a oração sincera é o ponto de partida dessa virada. Deus poderia ter apagado o passado de Paulo, feito com que ninguém lembrasse de nada, mas ele escolheu usar tudo aquilo, não por crueldade, mas por sabedoria. Quando Paulo pregava, as pessoas sabiam que ele não falava de um lugar distante, ele falava com propriedade. O mesmo zelo que usava para perseguir, agora ele usava para proclamar. Sabe aquele erro que você vive tentando esquecer? Talvez seja justamente ele que Deus quer usar para alcançar alguém. Passou por um divórcio difícil? Luta contra a ansiedade? Já teve problemas com vício? Essas histórias, entregues a Deus, não são mais motivo de vergonha. Elas viram chave de acesso para outras vidas. Simples assim. A transformação de Paulo foi tão evidente que até os apóstolos ficaram confusos. Mas isso não o impediu de continuar. Ele entendeu que o seu passado não o desqualificava, pelo contrário, o tornava ainda mais útil. É como se Deus dissesse, aquilo que você usava contra mim, agora vai ser usado a meu favor. É um tipo de redenção que só a Bíblia sabe contar. E o mais lindo é que Paulo não escondeu seu passado. Ele falou dele, escreveu sobre ele, usou isso como parte do seu ministério, não para se vangloriar, mas para mostrar que Jesus transforma. Quando você compartilha suas lutas superadas, você encoraja outros a orarem, a persistirem, a crerem. Seu passado pode ser a oração respondida de alguém. Se você quer aplicar isso, comece pequeno. Compartilhe seu testemunho com alguém de confiança. Pode ser num grupo da igreja, numa mensagem de voz ou até num post nas redes. Conte como Deus te encontrou, como Jesus te resgatou e como suas dores viraram propósito. Nunca subestime o impacto de uma história real. Histórias bíblicas são poderosas justamente porque foram vividas. E se Deus usou o perseguidor para ser apóstolo,
o ex-opressor para pregar liberdade, o acusado para anunciar graça. O que ele não poderia fazer com a sua vida? Talvez você ainda não saiba, mas até aquele erro que você gostaria de apagar pode estar sendo moldado para algo maior do que você imagina. Paulo ficou 3 dias cego, 3 dias no escuro, sem saber o que viria depois. Isso já mostra que a transformação nem sempre é instantânea. Às vezes ela passa por fases. Deus não tem pressa. A Bíblia nos ensina que, mesmo sem enxergar, Paulo já estava sendo preparado. E tudo começou com uma coisa simples: um sim. A transformação não exige que você entenda tudo. Ela só pede a entrega. É como plantar uma semente sem ver o solo. Você não vê o que está acontecendo, mas algo está germinando. Foi assim com os personagens bíblicos. Foi assim com Paulo. E é assim com todo aquele que ora e decide confiar, mesmo quando parece não fazer sentido. Quando Ananias orou por ele, as escamas caíram, literalmente e simbolicamente, porque a cegueira não era só nos olhos, era na alma. É isso que Jesus faz com a gente. Remove aquilo que nos impede de ver o que ele quer mostrar. Mas repare, foi preciso uma decisão, um passo. A oração abriu a porta, mas o sim abriu o coração. Quantas vezes deixamos de viver o novo por medo do desconhecido? Mas fé não é ausência de medo, é movimento apesar dele. Paulo não sabia tudo o que enfrentaria, mas ele sabia quem o havia chamado, e isso bastava. Às vezes você não precisa de um plano completo, só precisa dar o primeiro passo. Talvez no seu caso esse passo seja começar um devocional diário, ou voltar a frequentar a igreja. Talvez seja conversar com alguém sobre algo que está travado aí dentro. Seja o que for, comece pequeno, mas comece. Deus age no movimento. As histórias bíblicas mostram isso repetidamente. Quem se move em obediência vê milagres no caminho. Não caia na armadilha de esperar estar pronto para começar. Paulo não estava, Moisés não estava, nem Pedro. E ainda assim, todos foram usados. A transformação é um processo, com erros, acertos, ajustes, mas começa com uma decisão. Um sim dito em oração com sinceridade vale mais do que 1000 intenções não colocadas em prática. Sabe quando você começa um treino e não vê resultado nos primeiros dias, mas com o tempo os sinais começam a aparecer? É igual com a fé. A entrega de hoje pode parecer pequena, mas é a base da maturidade de amanhã. E assim como Paulo, a cada escama que cai, a visão vai se alinhando com o propósito. E talvez você ainda não esteja vendo tudo com clareza. E tudo bem, nem Paulo viu no começo, mas ele confiou. E foi nesse sim inicial que Deus começou a construir algo grandioso. Quem sabe o seu também esteja prestes a liberar uma mudança que vai muito além do que você imagina. Quando Paulo tentou se juntar aos discípulos, ninguém acreditou nele. Era compreensível. O cara tinha perseguido cristãos. O medo era real, e a dúvida também. Mas aí entra em cena um homem chamado Barnabé, que viu além do passado e estendeu a mão. Essa parte da Bíblia é linda. Mostra que mesmo quando o mundo ainda duvida da nossa mudança, Deus já tem alguém preparado para nos apoiar. A verdade é que nem todo mundo vai entender sua transformação. Vão dizer que é fase, vão te chamar de crente do momento ou falso santo. Mas lembra disso, a validação de Deus é o que sustenta. A oração que você faz no quarto tem mais peso do que o olhar desconfiado de quem não sabe da sua caminhada. Os personagens bíblicos passaram por isso e permaneceram. Barnabé não foi apenas um amigo. Ele foi ponte. Ele usou sua credibilidade para dar espaço ao novo Paulo. Deus sempre levanta pessoas assim, que acreditam em você mesmo quando ninguém mais acredita. Por isso, valorize os Barnabés da sua vida. Gente que te aponta para frente, não para trás. Gente que ora com você, não fofoca sobre você.
Talvez você esteja esperando a aceitação dos outros para afirmar sua fé. Mas a vida com Deus não começa no aplauso, começa na entrega. Paulo não foi aprovado por todos, mas foi aprovado pelo céu, e é isso que importa. O reconhecimento das pessoas pode até vir depois, mas não é isso que define quem você é em Cristo. O julgamento humano é limitado. As pessoas enxergam fragmentos, Deus vê o todo. O mesmo Paulo que foi desacreditado no início se tornou colunas da igreja primitiva. Tudo porque ele escolheu agradar a Deus antes de agradar os homens. Se você for esperar que todos entendam, vai ficar parado, mas se confiar em Jesus, vai avançar, mesmo em meio às críticas. Você não precisa provar nada para ninguém, nem se justificar, nem se defender o tempo todo. Quando você entende que Deus te aprovou, o peso da opinião alheia diminui. Isso liberta e te dá espaço para crescer. Quando a oração se torna seu sustento, o julgamento se torna só um ruído distante. E aqui vai uma pergunta direta. Você já disse sim para Jesus? Não estou falando de frequentar uma igreja ou repetir uma oração decorada. Estou falando de entrega verdadeira, de abrir mão de controlar tudo e deixar Ele guiar. A mesma graça que alcançou Paulo está disponível para você. A mesma luz que brilhou naquela estrada pode brilhar no seu coração hoje. Então, se você sente que é hora de viver algo novo, não adie. Diga com sinceridade: Jesus, eu quero te conhecer de verdade. Me perdoa, me transforma, me guia. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar. Porque quando você se entrega, o céu se move. E talvez a mudança que você tanto espera comece nesse exato momento. Então agora me diz, até quando você vai continuar acreditando que o seu passado te define? Por que insistir em carregar culpas que Deus já está pronto para transformar em propósito? Tudo o que Paulo viveu mostra que ninguém está fora do alcance da graça. E se Deus usou o maior perseguidor para escrever parte da Bíblia e impactar gerações, o que ele não pode fazer com a sua história? Você vai continuar esperando mais quanto tempo para dizer sim para Jesus? E se hoje for o dia do seu encontro? Se esse conteúdo falou com você, te confrontou ou te despertou de alguma forma, não deixa isso passar. Aproveita agora e se inscreve no canal. Aqui a gente vai continuar aprendendo, crescendo e descobrindo juntos como viver tudo aquilo que Deus preparou. Porque sua jornada de fé está só começando.